Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Hoje a gente vai falar sobre um tema que anda inquietando a população brasileira. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos foram registrados, em média, 160 casos por ano da febre maculosa aqui no Brasil, com uma letalidade de cerca de 28%. Esse ano já foram confirmados 60 casos e 11 pessoas morreram por causa dessa doença. A região sudeste é a região que concentra a maioria dos registros, sendo 8 no Espírito Santo, 7 em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro e 4 em Minas. E as recentes contaminações dessa febre maculosa que aconteceram em São Paulo meio que assustaram a população brasileira. Então, é preciso a gente falar sobre isso, é preciso a gente buscar informações para poder se posicionar diante desse problema. E é para isso que eu tenho a honra de receber aqui no estúdio hoje o Dr. Victor Horácio. Ele, que é infectologista do Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, vai nos ajudar a entender sobre a febre maculosa. Obrigada pela sua presença, Dr. Victor. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui com vocês, alertando sobre essa situação que realmente nos deixa preocupado pela gravidade com a qual os pacientes podem acabar evoluindo. Pois é, uma doença que, na verdade, ela não é nova, ela já vem acontecendo em outros anos, né? Mas esse ano ela chama a atenção de uma forma muito específica. E eu queria lhe perguntar, o que é exatamente a febre maculosa? A febre maculosa, ela é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria. A bactéria, ela se chama Rickettsia e ela é transmitida ao homem a partir da picada de um carrapato estrela. Então, a partir do momento que você entra em contato com essa bactéria, pela mordedura do carrapato, que pode estar em uma série de animais, como, por exemplo, capivara, é um que é bem típico você ter esse tipo de carrapato, você acaba desenvolvendo uma série de sintomas. É extremamente importante a gente lembrar à população que os sintomas da febre maculosa, eles podem se confundir com os sintomas de uma série de outras doenças. Por exemplo, o paciente pode ter cefaleia, que é a dor de cabeça, pode ter cansaço, pode ter dor abdominal, pode ter náuseas e vômitos, pode ter manchas pelo corpo, inclusive em algumas situações ele pode ter até necrose da ponta dos dedos, né? Lesões que são isquêmicas nas extremidades. Então, é uma doença que ela tem uma gama de sintomas que podem fazer com que confunda com uma série de outras doenças infecto-contagiosas. Por isso, a importância do alerta em esteve em área rural ou esteve em contato com um jardim onde passam animais, né? Então, são informações extremamente importantes para que o médico possa fazer o diagnóstico, né, e pensar em febre maculosa, já que, como você mesmo disse, é uma doença que já vem há anos e que agora nos chama novamente a atenção pelo número de casos subindo que nós temos aí no Brasil todo. Doutor Vitor, a gente está falando aqui que ela é bem típica do carrapato estrela, mas ela pode também ser transmitida pelo carrapato marrom, que é um carrapato, me parece que mais comum, e que também ataca os cachorros, etc. Sim, exatamente. O carrapato, ele é o agente que acaba fazendo com que o homem tenha contato com a Rickettsia. O carrapato marrom é um deles, né, que pode estar associado também, e que está também mais próximo de nós, né, porque pode estar com cachorro, com animais que são animais domésticos. Eu especificamente falei das capivaras, porque aqui onde eu moro, em Curitiba, a gente tem parques e temos capivaras por aqui circulando nos parques. Então, foi o que me chamou a atenção, por isso que eu comentei. Mas o carrapato, Claro. de uma maneira geral, ele pode ser, sim, um veículo de transmissão, não só do cachorro, como também de cavalos, né? A gente tem uma série de pacientes que fazem equinoterapia
e tem que tomar muito cuidado com esses animais, porque eles são portadores do carrapato e podem transmitir a doença. Perfeito. Essa doença é uma doença sazonal, quer dizer, ela aparece em determinado período do ano ou a qualquer momento ela pode aparecer? É uma doença que não tem uma sazonalidade, ela pode aparecer em qualquer época do ano, muitas vezes independente do clima em que a pessoa esteja morando, né, cidade fria ou cidade com muito calor, a sazonalidade ela não nos chama atenção para essa doença. Inclusive, até eu gostaria de aproveitar aqui e fazer um alerta, né, porque pós-pandemia a gente começou a ter uma série de situações que nos chamam atenção, como, por exemplo, né, o influenza, o vírus essencial respiratório, né, que são vírus que circulam geralmente no inverno, pós-pandemia eles circularam o ano inteiro. Então, isso nos chama atenção para situações onde a sazonalidade já não é mais um fator principal para a gente pensar na doença naquela determinada época do ano. A gente deve pensar na febre maculosa e nessas infecções virais que eu citei como exemplo o ano todo. Na verdade, até a sua colocação de atenção para os sintomas, isso vale para pacientes e vale para médicos também, né, doutor? Porque como são sintomas que se assemelham a outras doenças, muitas vezes a gente já teve, parece que uma situação nesses casos de São Paulo, em que não foi identificado precocemente ou no tempo certo a febre maculosa, levando a pessoa à morte. E aí eu queria lhe perguntar, essa doença tem cura? Sim, essa doença ela tem cura desde que você faça o diagnóstico a tempo e você citou muito bem, né? A doença ela pode ocasionar óbito. Nos casos mais avançados de febre maculosa, você pode ter paralisia de membros inferiores e essa paralisia ela ser ascendente e afetar pulmão e coração, fazendo com que você faça uma parada cardiorrespiratória. Então, nos casos mais graves, é a parada cardiorrespiratória que vai fazer com que o paciente venha a óbito. Então, muito bem lembrado isso, que é uma maior gravidade da doença. A doença, quando descoberta a tempo, ela tem tratamento, o tratamento a gente faz com antibiótico e tem uma boa resposta. Então, por isso a importância de ficar atento aos sintomas clínicos e aos dados epidemiológicos, porque o médico ele vai pensar em febre maculosa se você trouxer para ele na história clínica informações que façam com que ele possa sugerir esse diagnóstico, já que os sintomas são muitas vezes inespecíficos. Perfeito. Queridos, lembro que a gente está aqui conversando com o Dr. Vitor Horácio, ele é infectologista no Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, e ele está aqui trazendo informações que, na verdade, são preciosas para a gente entender melhor a questão da febre maculosa e poder se posicionar, poder procurar um médico, poder tratar a tempo essa doença, porque como ele mesmo já colocou aqui para a gente, o tempo ele pode ser decisivo em você se tratar adequadamente ou acontecer dessa doença evoluir para um óbito. Doutor Vitor, existe algum sinal, alguma desses sintomas, né, que acometem a pessoa ferrada, né, ou mordida pelo carrapato, que ele seja assim mais indicativo da febre maculosa, um sintoma que a gente diga assim, aqui eu não tenho dúvida de que é febre? Um dos sintomas muito comuns da febre maculosa é a própria febre, né? E a hiperemia que aparece no local da picada do carrapato. Então é importante na vigência da febre, desses sintomas, você reparar no seu corpo se você tem alguma picada de algum inseto, de algum bichinho que possa ter sido o fator inoculador da bactéria no teu organismo. Então, a febre associada a esse tipo de situação faz com que a gente possa pensar em febre maculosa. Em quanto tempo, a partir da picada, começam a aparecer os sinais? É uma coisa muito imediata ou tem algum tempo? O período de incubação ele é bastante variável,
né, ele pode chegar a 7, 10 dias a partir da picada do inseto. Então, alguns pacientes, a gente já tem relato de pacientes que tiveram sintomas mais precoces a partir da picada, mas nós tivemos pacientes que tiveram sintomas aparecendo em torno do 7º dia. Quando a picada ela acontece de forma mais precoce, os sintomas próximos à picada, a tendência é do quadro ser mais rápido e ter uma gravidade maior, né? Quando você levou a picada e os sintomas apareceram mais tempo depois da picada, a tendência é que os sintomas eles não sejam tão intensos. Mas isso é só uma tendência, né? Eu reforço que a importância é o diagnóstico precoce para que a gente possa tratar o paciente e ele ter uma boa evolução. Uhum. A pergunta é quase que uma pergunta pro forma, mas eu não quero deixar de fazê-la. Não importa se é criança, adulto, não tem uma idade que deixa a pessoa mais ou menos vulnerável para essa questão da febre maculosa em função do motivo, né, da picada do inseto, é isso? Exatamente, não tem uma idade em que você tenha. Lógico que as situações que envolvam crianças de baixa idade, como por exemplo crianças menores de 1 ano, crianças que têm já alguma doença de base, pegar uma infecção como essa tende a ter uma evolução mais grave. Mas independente da idade, você pode se contaminar. Então, criança, adulto jovem, gestante, idoso, todos estão sujeitos a ter contato com essa bactéria e acabar desenvolvendo a doença. Perfeito. Existe alguma consequência que seja permanente a partir da febre maculosa? Ou, na verdade, ela sendo tratada adequadamente, tudo passa, não fica nenhuma sequela, doutor? A tendência, a partir do momento que você trata a doença, é você ficar curado dela, né? Alguns pacientes, a gente tem tido relato de que eles começam com muita dor nas articulações, fazendo um quadro de artrite reacional. Então, quadros de dor nas articulações têm sido relatados em alguns pacientes, mas lembrando que a grande maioria deles, tomando antibiótico, que é a doxiciclina, eles têm uma tendência a ficar praticamente sem sintoma algum. Uhum. Eu vou quase que repetir alguma coisa que a gente já falou, mas porque me parece assim muito importante. Quer dizer, a importância de, nos primeiros sinais, se procurar um médico, se procurar um infectologista, um médico que possa identificar essa doença para começar o tratamento, né? Porque me parece que se você não cuidar de imediato, o risco de óbito ele se eleva de forma exponencial. É isso? Com certeza. Importante lembrar ainda que para a febre maculosa a gente não tem vacina, então por isso a importância dos cuidados que precisam se ter com os animais, né, com o terreno de uma maneira geral, onde a criança vai brincar, para evitar que ela venha se expor a essa situação que pode levar ela a um quadro mais grave. Uhum. Existe alguma prevenção? A Algum prevenção, mecanismo? a prevenção é basicamente você ficar muito atento e tomar muito cuidado com os animais que têm contato com as pessoas, né? Então a gente lembra que existem muitas doenças que são transmitidas por animais e que só não são transmitidas se os cuidadores deles tiverem ciência da importância das visitas ao veterinário, né, os cuidados inerentes ao animal. Então, você que tem animal de estimação em casa ou tem animais que não são de estimação, a importância de ter um médico veterinário é exatamente para evitar que esse tipo de situação ocorra e exponha a risco as pessoas que têm contato com esse animal ou até que vão brincar com ele ou dependem dele muitas vezes para terapia. O senhor falou na capivara, né, como um dos animais aí transmissores por conta do carrapato gostar da capivara, né, gostar de morar ali na capivara. Ontem eu ouvi uma notícia de que é tão crítica essa situação em relação às próprias capivaras que com elas é quase impossível se ter esses cuidados que o senhor citou, né? De olhar, de lavar, de dar banho, e que talvez a solução, que parece drástica, mas que seria a solução, seria a eliminação de capivaras, né? Só para a gente entender a gravidade, né?
Muito triste isso, mas é importante lembrar que não só veterinários que trabalham em prefeituras, como biólogos, eles têm essa preocupação com esses animais e acabam fazendo muitas vezes medicamentos e prevenção, medidas preventivas para evitar que eles se tornem portadores crônicos de carrapato. Então, aqui mesmo em Curitiba, a gente tem um parque que tem muitas capivaras, mas elas são cuidadas, são tratadas e evitam que transmitam doenças para as pessoas que circulam pelo parque. Então, novamente, eu reforço a importância do veterinário e do biólogo no cuidado com esses animais. Eu volto a lembrar você que você nos acompanha pela Rede Boas Novas de televisão, presente aí em todas as capitais do Brasil em televisão aberta, mas você também nos acompanha pelo YouTube, pelo site da Boas Novas, no www.boasnovas.tv e pela Rádio Boas Novas em Cabo Frio, que embora fique lá na região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, ela está aí, do seu ladinho, pertinho de você, nos melhores aplicativos de rádio. E olha só, você vai lá no YouTube e você curte o nosso canal, tá bom? E recomenda o nosso canal a um amigo seu. Nós queremos, com a sua ajuda, expandir muito mais o nosso sinal através desse meio de comunicação também. Estamos conversando aqui com o Dr. Vitor Horácio, infectologista do Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, e ele está nos ajudando a entender melhor e como nos precaver da febre maculosa, que tem assustado tanta gente atualmente no nosso país. Dr. Vitor, existem áreas do país que são mais vulneráveis para a questão desse carrapato? Então, as áreas onde você geralmente tem mais chance de ter contato com esse carrapato sem dúvida nenhuma, as zonas rurais, onde você acaba tendo contato com bovinos, com equinos, e muitas vezes esses são os animais portadores do carrapato que transmite essa doença. E aí, com relação ao carrapato, parece que existe uma questão assim muito especial, que a gente não deve matar o carrapato, tem que ter um jeito certo de tirar esse carrapato. Exatamente. Explica isso para a gente, explica isso, você falou bem, porque a tendência de quem viu o carrapato é já querer espremer ele, né? E ele tem uma hemolinfa que pode transmitir a doença, exatamente essa secreção que ele solta quando você mata ele é que transmite. Então, o ideal é tirar com pinça. Tirar com pinça, nunca espremer esse carrapato, porque senão você está ajudando pode ele se contaminar, a te infectar. Exatamente. Ah, Senhor. Doutor Vitor, em termos de cuidados com a casa, com o ambiente doméstico, né? Existe alguma medida preventiva de dedetizar, de se ter cuidado para também prevenir a presença desse carrapato? Em termos domésticos, né, o que a gente orienta sempre é a necessidade de higienização da casa. Então, se você tem terreno com muita grama, não deixe o mato crescer, para você ter sempre a grama mais rala e você poder ter uma visão do que está circulando no pátio da tua residência. Em ambientes domiciliares, é sempre importante a gente ter cuidado com a limpeza, com o cuidado com os vasos, né? A gente está aí numa situação muito preocupante com os casos de dengue. Nunca se teve tantos casos de dengue, tanto óbito de dengue no nosso país. Então, a importância da limpeza e dos cuidados com essas regiões, seja jardim, seja nos seus vasos que você tem na sua casa, são importantes para evitar essas e outras doenças. Perfeito. E uma pergunta que eu talvez já devesse até ter feito, mas ainda é tempo de fazer, qual é o exame que detecta a febre maculosa? Você pode fazer pelo exame de sangue, né, onde você vai ter alterações que vão sugerir o quadro infeccioso, e a sorologia, para você tentar identificar a riquétia. E essa doença, doutor, ela se transmite, uma pessoa que esteja com a febre maculosa, ela pode transmitir para outra pessoa? Quem transmite é o carrapato só. Se você estiver infectado, você não transmite para outra pessoa. Tá.
Então, aqui a gente precisa também dar destaque, chamar a sua atenção, querido telespectador, para esse fato. Uma pessoa não transmite para outra pessoa, mas tem que ter cuidado, lembra que o doutor falou daquela questão dos bichinhos, né? Do cachorro, para onde que ele foi, de repente esse cachorrinho que vem para dentro de casa. Tantas pessoas, né, doutor, que tem cachorro, tem os pets e tem que cuidar desses animais para evitar que eles possam trazer essa contaminação para dentro da sua casa, não é mesmo? Exatamente. Perfeito. A gente já está aqui caminhando para o final do nosso programa, doutor Vitor, e eu queria deixar esse espaço para o senhor, para os seus comentários, para as suas observações sobre essa doença, e até mesmo assim para que ninguém fique alarmado com ela, né? Trazendo a tranquilidade de que essa doença não surgiu agora, na verdade ela não surgiu agora, ela já é algo que o Brasil convive com isso, mas agora, eu acho que por conta até de se ter vivido uma pandemia, tanta atenção para isso, a gente começa a prestar mais atenção, né? Não é caso de alarme, mas é caso de cuidado. O espaço Não, é seu. com certeza, eu agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aqui, alertando sobre essa situação, que, como você mesmo disse, ela não é uma doença nova, é uma doença que já existe há muito tempo. Aliás, isso faz com que a gente venha refletir o comportamento do homem, né, e os nossos hábitos, porque não é só a febre maculosa que tem aparecido como uma doença antiga, com diagnóstico precoce, faz com que você fique curado. Outras doenças têm voltado e têm nos preocupado muito, como, por exemplo, a dengue, a tuberculose, que são doenças em que o diagnóstico precoce faz com que você fique curado da mesma. Então, é uma doença que a gente consegue tratar, que a gente consegue curar, desde que você procure atendimento médico o mais rápido possível na vigência da suspeita de uma delas. E aqui eu quero fazer um reforço, só como médico infectologista, né, não abandone o seu calendário de vacinação. Né? Não temos vacina para febre maculosa, mas nós temos vacina para uma série de outras doenças que estão voltando e estão nos preocupando porque as pessoas deixaram de se vacinar. Então, se você gosta de você, se você gosta de quem mora com você, de quem está do seu lado, se vacine e proteja quem você ama também. É isso aí, vacinar é um ato de amor, né? E a gente não pode permitir que doenças que já tinham sido erradicadas no nosso país, elas voltem por falta de uma vacina que a gente viu que foram efetivas e que eliminaram essas doenças. Doutor Vitor Horácio, muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco no Conversa Pública de hoje, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço. Obrigada a você também que participou conosco e até a próxima.